E aí? Fala. Show de bola. Galera, é o seguinte, né? Quando o Gustavo falou comigo essa semana, foi interessante. Eu não tenho aceitado nenhum tipo de convite, nesse tempo que eu tirei para ficar nos Estados Unidos. Eu tirei para ficar off, ter um tempo com Deus e projetar algumas coisas. Aí veio um projeto de CD novo. E aí o que aconteceu foi que quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, fecharam o planeta inteiro. E aí eu não precisei muito de lutar para que isso acontecesse, né? Então, eu fiquei muito feliz, Gustavão, do seu convite. E eu queria compartilhar com vocês algo que está no meu coração, ficou muito forte nesses dias. Que a fé vem pelo ouvir. E algumas versões, ela diz pelo ouvir a palavra de Deus, mas eu queria comentar com vocês sobre a versão da Almeida, Corrigida e Fiel, que diz que a fé vem pelo ouvir e pelo ouvir pela palavra de Deus. E é por que disso assim, né? Porque é um tempo tão novo para a gente. A gente está tendo a primeira experiência da nossa vida de sermos cristãos sem ir na igreja. E não é de não querer ir, é de estar proibido de ir. E o que é mais fantástico para mim é que eu não vi a fé diminuir. Eu vi a fé aumentar. Não entrando no quesito, né, dessa avaliação, mas já deixando uma observação, que para mim a nossa maior, eu tenho citado isso como o avivamento que a gente tem orado há tanto tempo. Isso é um avivamento, a gente realmente está tendo que repensar a funcionalidade da igreja, da instituição na nossa vida, não mais como restaurante que a gente se alimenta ou fast food que a gente pega alguma coisa para comer. Então, para mim, o nosso desafio no retorno da pandemia, agora, né, que muita gente já está liberando, não sei se Campo Mourão já está liberado, mas minha cidade já está liberada, o que vai nos motivar a trazer de volta para a igreja? Porque na prática a gente já viu que não precisa. Principalmente com as ferramentas, né, que o Senhor nos presenteou durante essa pandemia, né, como a gente está assim, falando em várias pessoas num aplicativo, isso é fantástico. Mas a parte viva da igreja a gente vai ter que repensar, e é esse texto que eu queria trazer à tona no nosso coração. Porque eu gosto sempre de fracionar os versículos, né? Eu acho que todo versículo tem contexto, mas mesmo cada versículo ele esconde riqueza nas palavras que foram utilizadas. E esse versículo de Romanos, ele é rico para mim em 4 palavras, que é fé, vir, ouvir e pela. Para mim, eles são verdadeiros e a gente falaria um final de semana, uma pregação em cada palavra. Mas eu queria, assim, trazer essa reflexão a partir da nossa fé. Por quê? A fé, ela sempre foi um desafio para a gente entender o que é ter fé, né? O Timothy Keller tem um livro muito interessante que é A Fé na Era do Ceticismo. E eu achei um livro fantástico porque ele diz que a única certeza da fé é a dúvida. Porque se for a certeza, é crença. Então, se você tiver certeza de alguma coisa, é porque você crê. Então, a tua possibilidade humana alcança. Então, a única coisa que prova a nossa fé é ter dúvida. A gente vai sair melhor dessa pandemia? A gente tem fé. Por quê? A gente tem dúvida. E é interessante porque foi na voz do Raul Seixas, né, que eu vi a maior definição de alguém que conseguiu descrever fé. Na música Maluco Beleza, ele diz que eu vou misturando minha maluquez com minha lucidez. E se isso não é ter fé, eu não sei o que é ter fé, então, né? Porque eu preciso ter muita crença numa maluquice. Porque como que a gente explica a fé? Como que eu digo pro meu amigo, cara, você precisa ter fé. O cara olha para mim, tá, então me define fé. Aí a gente vai e diz para ele assim,
Não, é você crer que Deus vai fazer alguma coisa. Não, mas se você crê, então não é mais fé. Para mim, fé é saber que Deus tem todo o poder para fazer. Mas eu tenho dúvida se ele vai fazer. Porque ele só vai fazer se for no propósito dele. Então, definir fé para mim, hoje não é mais um desafio, mas já foi no passado. Porque a gente vivia correndo atrás de novos movimentos, a gente vivia correndo atrás de uma forma de tornar o evangelho palpável. Por isso que algumas igrejas elegeram o púlpito como lugar santo, a própria Bíblia como um livro santo, um livro sagrado. A Bíblia não é um livro sagrado, ela é um livro. A sua mensagem é sagrada. Então, a nossa concepção de fé, ela precisa parar de mistificar as coisas e partir para acreditar que Deus pode fazer, mas ele só vai fazer se ele quiser. É a minha forma de ver fé. Só que quando o apóstolo Paulo, supostamente, né, ele diz que a fé vem pelo ouvir, então a gente está fazendo o caminho inverso. E é onde a gente vai ter que repensar a igreja. Porque a gente ia na igreja para ouvir a palavra de Deus. Essa era a ideia. Mas o apóstolo Paulo está dizendo que é o contrário, que a fé vem pelo ouvir. Ela vem já. Então eu escutei, ela veio. É igual a você ouvir uma mensagem de uma música. Você precisa ouvir. Ah, mas se você é surdo, então tem um tradutor lá que vai te passar a mensagem. Mas a fé, ela vem até você. A fé vem até você pelo ouvir. Agora, se essa caminhada da fé vem pelo ouvir, aí nós temos um problema sério nessa geração. Porque a gente não escuta. Né? Tem um outro pastor americano que fez, ele até meio herege agora, um loirinho de óculos, Gustavão, Rob Bell. Rob Bell, eu ia falar agora. O Rob Bell, ele tem uma série de vídeos, que foi quando começaram a fazer esses vídeos de mensagens e tal, né? Muito legal, Numa. Numa. E tem um que ele chama Noise, que é ruído. E é muito legal, porque ele começa o vídeo zapeando a TV, e a filmagem é a tela da TV pelo lado de dentro. Ele fica falando que como é interessante, porque a Bíblia é clara, dizendo que, olha, você me procurou no vento e eu não estava, você me procurou eu te procurei no vento, não estava, eu te procurei nos trovões, você não estava, na chuva, você não estava, e eu te encontrei aonde? No silêncio. Aí fica uma contrapartida, porque se a fé vem pelo ouvir, como é que eu fico em silêncio? Mas é interessante que a nossa dificuldade com ouvir, ela é tão visível que a gente fica em casa sozinho e liga a TV. A gente não aguenta o tanto de barulho que a gente ouve, mas se a gente ficar em silêncio, parece que o silêncio é mais ensurdecedor. Então, o nosso desafio não é escutar, é ouvir, é entender, é deixar que as coisas fiquem claras na nossa vida. Mas o texto, eu gosto de ver essa versão, porque ele muda completamente quando, aqui nessa versão da Ferreira de Almeida, eles usaram a palavra pela palavra de Deus. Porque a Bíblia, ela foi escondida da humanidade até bem pouco tempo atrás, né, Gustavo? Eu não tinha a Bíblia na mão. Assim, essa galera, essa molecada que está aí, né, que está vendo agora, eu não consigo ter ideia de quem está com a gente, não precisa, não é isso, mas talvez vocês não consigam ter ideia do que não ter Bíblia. Nós tínhamos uma Bíblia na minha casa quando a gente converteu. Hoje tem Bíblia para todo lado na minha casa, e o que acontece com ela? A gente não lê. Então, a gente precisa entender que a palavra, o Evangelho, ele chegou até nós num tempo onde não existia Bíblia. Então, se não existia Bíblia, ninguém ouvia a palavra. Então, a fé deveria ter morrido. Não, a concepção, para mim, ela é fantástica, porque é pela palavra de Deus. Tem muita gente que não tem acesso à Bíblia, mas tem acesso à palavra de Deus. Na ação do seu Espírito Santo, no compartilhar do pão, no compartilhar das coisas boas. Você entra dentro de uma aldeia indígena, a Bíblia nunca chegou lá, mas você já tem um índio bom e um índio mau.
E ele vai compartilhar a sua vida com base nos seus preceitos e nos seus valores. Mas tudo bem, nós temos uma ferramenta fantástica que é a Bíblia, e que nós chamamos de Palavra de Deus. Então, vamos continuar focando nela sim. Mas se a gente for achar que a fé vem pelo ouvir a Palavra de Deus, então o mundo estava tudo resolvido, o caos. Porque é o que mais se fala. Os países se matam pela Palavra de Deus. A internet agora mesmo, né? Ela assim, ela borbulha a palavra de Deus na boca dos santos e dos profanos. É engraçado, né? Porque gente que a gente acha mó profano, o cara também cita a palavra de Deus. E os hereges, então? Que constrói castelos em cima da palavra de Deus. Então, o texto, para mim, ele fica claro usando pela palavra de Deus, porque ele convida a uma avaliação dos nossos atos pela palavra de Deus, usando ela como uma peneira, usando ela como um filtro, usando ela como uma concepção de conduta, de ética, de moral, de verdade. Eu tenho certeza que a gente vai passar por uma situação muito diferente quando a gente voltar disso, que é o momento de como é que a gente faz agora, sem assistir o Fantástico domingo à noite? Eu tenho que ir para a igreja. O que me leva para a igreja? Então, isso tudo, para mim, ele precisa ser revisto com o filtro da palavra de Deus. As nossas ações diárias, os nossos projetos futuros, a nossa prática do evangelho atual. E ressignificar a importância da igreja a partir da palavra de Deus, da Bíblia, que é o encontro dos santos, que é o reunir na comunidade cristã, é o reunir com os irmãos, é o compartilhar da mesa e é o compartilhar da nossa própria comunidade de fé. O grande desafio para mim, nessa época, com certeza, não será ser um cristão melhor, porque eu descobri que eu consigo ser o mesmo cristão sem ir no culto. Mas eu preciso reavaliar minhas práticas, né? E, assim, aproveitando para deixar um ensejo aí sobre a fé e a política, o que nós estamos passando no nosso país é a prova de que as pessoas elas ficam discutindo coisas com a Bíblia na mão, mas não através dela. Ficam elegendo culpados e heróis o tempo todo e trocando de lado e cuspindo para cima e elegendo salvadores que não virão. Nosso Salvador é um só. O resto é balela. O resto é dias bons e dias de paz e dias de guerra, como diria Chorão. Então, gente, a mensagem rápida, né, e sempre direta, né, como eu gosto de ser, é essa. É que o nosso desafio seja ter fé pela palavra de Deus, usar ela como um filtro. Então é preciso que a gente leia, que a gente medite, é preciso que a gente pratique. Porque se só ler e meditar a palavra de Deus, também nós teríamos bons professores de teologia fazendo a diferença. Mas tem que praticar, tem que ler, ouvir e praticar. Obrigado. Bom demais. E aí, pessoal? Quero ouvi-los. Fazer sua contribuição, fazer uma pergunta para o Lu também. Pode perguntar, estou aí. Meus cabelos não são mais os mesmos, mas eu acho que ficou só nós aqui. Tá quieto. E aí, Lu, de boa? Boa, sempre. Tá bom. Só. Tá todo mundo quieto aqui, ninguém quer falar nada, eu falo. Quando você diz que a fé vem pelo ouvir, e muito do que se fala é besteira, certo?
E quando você está em silêncio, é que de fato você ouve. Quando você está no meio do caos, você acha que você está ouvindo, mas de fato é barulho. Então, de que forma, obviamente a gente já tem praticado bastante, né? Ou pelo menos tentado, né? De que forma, em meio ao caos de tudo que está acontecendo, conseguir ouvir. Para mim, ô Marcelo, é o seguinte, nós temos dois desafios. Tentar ouvir, e o outro desafio é tentar abrir mão do que a gente já ouviu. Porque se você abrir sua Bíblia agora e você meditar num texto e deixar que o Espírito Santo fale com você, às vezes a gente não quer concordar com o Espírito Santo está falando. Porque a gente já ouviu tanta coisa igual a vida inteira, que a gente talvez ache que não é bem assim. E aí a gente vai dizer, não fala comigo assim. Então, eu acho que o desafio é esse, é ressignificar a importância de ouvir e a forma de ouvir. Ó, vocês estão em 4 pessoas aí, 4 jovens. Vocês são a igreja de amanhã. Hoje vocês têm a oportunidade de ecoar o que ouviram ou o desafio de receber algo do Senhor. E é interessante porque na era da comunicação parece que ninguém pensa, todo mundo só compartilha. E às vezes, para parecer inteligente, compartilha com o próprio nome, né? O cara rouba a frase e compartilha com o nome dele. É uma geração que escuta tanto, mas não se comunica, não se entende. A gente fica aqui tentando definir qual é o melhor aplicativo para a gente usar para fazer um negócio como esse, como se esse aplicativo fosse resolver a nossa comunicação. Mas talvez se nós tivéssemos todo mundo na mesma sala e conversando, a dificuldade seria a mesma e talvez maior, porque a gente só escuta. A gente tem um problema em levantar a mão e discordar, por exemplo. A gente foi catequizado que quem tem o microfone na mão, ele é retentor da verdade. E esse não tem que ser o nosso desafio, ser protestante de verdade, mas pela palavra de Deus. Eu estava conversando hoje a respeito de Jesus e perguntei para a pessoa se ela achava que Jesus foi... como é que é a palavra? Inquestionável, né? Se Jesus foi perfeito. A pessoa falou, claro. Eu falei, mas por que ótica? Porque tudo é uma questão de ótica, é ou não é? A vida é uma ótica. A cosmovisão fala disso. Eu preciso abrir minha visão. E ela falou assim, mas o que você quer dizer com isso? Eu falei, olha, Jesus foi morto por quê? Porque ele foi acusado de blasfêmia. Então ele não era perfeito. Ele era blasfemo segundo a ótica de quem o acusou. Vocês estão me entendendo? Mas isso vem pelo ouvir pela palavra de Deus. Então, quando eu olho pela palavra de Deus, pela pessoa de Jesus, eu falo, não, mas ele pode até ter sido blasfemo na sua afirmação, ter sido rebelde por crescer lá no meio e fazer aquele barulho todo, mas, cara, ele era o cara. E aí você diz assim, como que você sabe disso? Eu só sei. Porque a fé veio pelo ouvir e veio pela palavra de Deus. Essa palavra está aqui. É interessante. Vocês já viram que a gente confirma coisas que a gente está ouvindo pela primeira vez? Se eu falo uma frase, né? Eu falo assim, o Gustavão é bonito. Aí a galera confirma sem nem conhecer o Gustavão. Porque quando isso se trata da nossa fé, é porque o Espírito Santo está se revelando no nosso coração. Então, você ouve um pastor, um palestrante ou um amigo falar alguma coisa, você fala, é isso, verdade. Mas eu quero dizer, mas você já tinha escutado isso? Não. Mas como que você sabe que é verdade? Pela palavra de Deus. Filtro. Então, nosso maior desafio é ter fé pela palavra de Deus. Nosso maior desafio é aprender a ressignificar o que é ouvir, né? Tirar o speaker, tirar o fone e tirar os instrumentos e ver qual é a mensagem que sobra. Valeu. Gente, pensando no que o Marcelo perguntou,
E o que o Lu falou, eu ando pensando muito em que Deus quer produzir em nós com isso, né? E tirando a estrutura que a igreja nos dá, o entretenimento que ela produz, ficou a gente em casa e a nossa busca de intimidade com Deus, né? E diante de tanta palavra, tanta Bíblia, tanta pregação no YouTube, tanta live, tanta palavra boa, tanta heresia, eu acho que nunca nós precisamos tanto saber o que de fato é a palavra de Deus. Uau. E ela pode ser comunicada de várias formas. O exemplo que você deu do Elias, é Elias, né? Que Isso. buscou Deus em tantos lugares e ele ouviu o Senhor no silêncio. Então o cara tinha tanta intimidade com Deus que ele ouviu o Senhor até quando o Senhor utilizou uma outra forma de comunicação. Porque a palavra, como a gente conhece, é porque a gente escuta com os ouvidos, mas um surdo, por exemplo, escuta com as mãos. Uma pessoa que tem intimidade como o Elias, viu o Senhor falar no silêncio. Então, eu acho que o que o Senhor tem ministrado muito no meu coração nesses dias é assim, nós precisamos buscar mais intimidade com Ele. Saber refinar, né, o nosso ouvido, os nossos sentimentos e saber, olha, essa aqui é a voz do meu Pai, né? Como a Bíblia fala, né? As minhas ovelhas conhecem a minha voz. A gente tem que estar tão afinado com Ele a ponto de saber quando é Ele dizendo. Né? Então, mas aí talvez a gente enfrente uma dificuldade, mana, porque é o seguinte, muitas das nossas práticas religiosas, elas não são frutos da nossa experiência. Elas são frutos da catequese. Exatamente. Eu estava conversando aqui com um pastor ontem, aqui em casa, e falei para ele, cara, você me desculpa, você é muito reto, porque eu gosto do Ricardo Bitum, que ele tem uma palavra que diz o que os pentecostais fizeram com o evangelho. E aí ele brinca que ele pode falar porque ele é pentecostal. E aí eu falei para ele, o que eu vou te falar, eu só posso falar porque eu vivi. O movimento pentecostal da década de 80 e o candomblé são a mesma coisa. Só mudaram o terreiro e a atuação. Mas não é que as pessoas não têm experiência com Deus, é porque elas só vivem a catequese. E esse tempo, o Senhor nos proporcionou isso. Por isso que eu chamo de avivamento. E tem pastor doido, porque as igrejas estão fechando. Falei, mas eu achei que o avivamento era que a gente ia ganhar o Brasil para Jesus. Falei, besteira, rapaz. Quem que falou? Quando foi na história da humanidade que a igreja caminhou bem quando ela conquistou maioria? A igreja de Jesus só funciona na minoria, só funciona no anonimato, só funciona à margem, só na marginalidade. Por quê? Na prisão, é verdade, na prisão todo preso é crente. Ok? Porque ele tem o tempo de intimidade, ele tem o espaço e ele não tem outra coisa que rouba a cena dele. O Gilberto Gil tem uma música interessante que ele diz, se eu quiser falar com Deus, eu tenho que ficar a sós. Eu tenho que fechar a porta do meu quarto, eu tenho que ter a cara e o corpo nu. E ele não está falando de nudez. Ele está falando de clareza. Ele está dizendo, Deus, olha, eu estou aqui, sou eu. Então, a nossa maior dificuldade de ouvir pela palavra de Deus, que eu falei para o Marcelo, é sobre isso. Como que eu vou ter novas experiências se já me ensinaram como é que é as experiências? Não é? Como é que eu vou orar pedindo para Deus se revelar no passarinho na minha janela, se alguém falou que isso é coisa de esotérico? Que Deus está em todas as coisas. Entende? Então, a nossa catequese cristã é o nosso maior desafio para ouvir a palavra de Deus. Isso é tão interessante. Porque a minha sogra, coitada, é uma mulher de oração. Ela é da Assembleia de Deus. Eu falo coitada assim porque é velhinha e ela ainda não acabou vendo. Mas desde que eu a conheço, ela levanta todo dia às 3 da manhã para orar e às 6:30 da manhã para ir na oração na igreja. A famosa velhinha do coque, né? Mas ela faz isso para pagar o preço. Então ela não faz através da palavra de Deus, ela faz pela catequese. Porque ela acredita que ela precisa continuar mantendo viva essa prática para que Deus, de alguma forma, cuide dela. Então, o nosso maior desafio, no meu jeito de ver,
ressignificar o que é ouvir a palavra de Deus nesse tempo, ressignificar o motivo que nós vamos voltar para a igreja, ressignificar o motivo que nós vamos pregar, que nós vamos cantar, que nós vamos tocar, porque agora está todo mundo no mesmo nível. E quem está tendo experiência com Deus é porque aqui dentro do seu quarto está de cara e corpo nu, né? E se não tiver com o altar de Baal levantado no canto também, com um copinho d'água, e aí cada um vivendo as suas catequeses, não mudou nada. Foi interessante, Gustavão, que eu vi as lives de algum culto e o pastor não consegue fazer o culto de casa. Ele vai lá na igreja para fazer. Por causa da catequese. Ele precisa... Então, nós vamos ter um momento de louvor. Irmão, você faz um louvor para nós. Foi o que a gente fez aqui agora. Faz? Faço. E aí o pastor entra para pregar com a camiseta dele rasgada do Palmeiras. Pronto, nós não precisamos das conveniências. Mas aí o pastor foi lá, o pastor botou a roupa social, ele botou o gel no cabelo, ele abriu a igreja, ele fez toda uma estrutura para fazer sozinho. Ele podia ter feito da sala de casa. Então esse é o meu desafio e essa é a minha mensagem.